Amém, Jesus. Glória a Deus, meus irmãos. O Senhor Jesus seja louvado, glorificado nas nossas vidas, nessa manhã. Mais um dia nós estamos aqui na presença do Senhor. Hoje é dia 25 de março de 2015 e eu estou aqui fazendo mais uma vez esse trabalho com vocês. Eu observei uma coisa, meus amados, que as pessoas, elas estão atrás de uma mensagem intitulada Jesus está voltando. E isso me traz alegria no coração, porque significa que a gente, as pessoas, elas estão preocupadas, elas estão buscando esse azeite nesses dias dessa mensagem de que Jesus está voltando. E eu aqui nesse momento tenho uma palavra para trazer para vocês hoje. E eu peço a vocês, em nome de Jesus, que vocês prestem muita atenção em tudo que vai ser dito. Nós vamos falar muito em cima da Bíblia. Então, é por isso que eu estou aqui hoje de manhã trazendo esse alerta. Nós, nesse mês de março, estamos fazendo esse trabalho que Deus tem guiado nos nossos corações. Basicamente, Deus ele tem nos instruído de como nos preparar para a sua vinda. Como que nós temos que fazer com a nossa vida. Como buscar esse azeite? Qual é esse azeite do qual se diz ali no livro de Mateus, capítulo 25, na parábola das 10 virgens? E hoje Deus ele tem mais uma mensagem muito profunda para cada um de nós. Então eu faço uma oração, meu Deus, essa manhã do dia 25 de março de 2015. Oh, meu amado, o Senhor é grande, louvado, glorificado nas nossas vidas, Senhor. E esse, meu Deus, é um momento muito crítico na vida de cada ser humano que está nessa terra nesse momento. É crítico para as suas virgens, porque nós precisamos vigiar, nós precisamos nos manter em pé, nós precisamos continuar, Pai, a boa caminhada que o Senhor nos tem dado. E para aqueles, ó meu Deus, que te conhecem, estão em momento de imprudência, de insensatez. São pessoas que precisam acordar desesperadamente, porque senão elas vão ficar para o dia da sua ira, meu Deus. Por isso, Senhor, nós nos colocamos no teu altar nessa manhã. Eu repreendo todo tipo de empecilho, todo tipo de retaliação, qualquer coisa que possa nos fazer, meu Pai, parar com esse trabalho aqui nesse momento, porque a mensagem vem do Senhor, Pai, para os nossos corações, meu Deus. É pão de vida, Pai amado, para cada um de nós. Por isso, em nome de Jesus, Pai amado, Pai querido e Pai santo, eu te peço agora que o Senhor possa estar conduzindo esse trabalho, meu Deus, na tua graça, no teu amor e na tua misericórdia, meu amado. É no nome de Jesus que eu te peço e te agradeço. Amém. Meus irmãos, a gente está vivendo realmente nos últimos dias. Eu não sei aonde você mora, em qual cidade você se encontra. Eu não sei o que você tem visto na televisão ou nos jornais, mas eu sei, meus irmãos, que aonde eu moro, eu tenho visto todos os dias coisas bem estranhas acontecendo ao meu redor. Basicamente, a última da vez é que nós estamos agora aqui na Itália, na primavera. Já tem alguns dias que ela começou. Eu falei em vídeos passados que as flores, elas já estão desabrochando. Eu acredito que é tipo um reloginho biológico mesmo, que as fazem desabrochar. E era para já ser dias de sol, de céu azul, dias serenos, não quentes que te matava naquele verão, quente demais ou no inverno, mas eram para ser dias muito bons, dias muito lindos, um dia típico de primavera. E sabe, meus irmãos, a gente está tendo muita chuva, tempo feio. Essa noite passada, para vocês terem uma ideia, das 3h30, 4 da manhã em diante, eu não consegui dormir, porque teve tanto vento. E agora, nesse momento que eu estou falando para vocês, ainda está tendo um vento terrível. O céu está muito fechado e está uma coisa horrorosa. Eu não pude nem mandar meus filhos para a escola. Choveu muito e entrou água na minha casa. Não que a minha casa ficou alagada, mas foi uma chuva tão violenta que minou água entre as arestas das portas, do balcão da minha casa, da minha varanda, vamos dizer assim. E assim, o sol não sabe se passa, as nuvens são bem densas, aquelas nuvens feias. E tá todo mundo aqui na zona falando como que tá engraçado, estranho esse tempo. Nós nunca vimos isso. É primavera e a gente tá aí, nessa condição.
É primavera e a gente está aí nessa condição, é muito esquisito mesmo. Mas ok, meus irmãos, vamos andando avante. A gente tem visto realmente os sinais na natureza, os sinais no meio dos homens, os sinais em todos os pontos, né? Todo tipo de profecia que Jesus deixou ali no livro de Mateus, capítulo 24, a gente já viu se concluir. Mas aqui não é o caso de eu ficar falando sempre esses mesmos assuntos em cima dos mesmos textos. Mas eu quero que vocês entendam uma coisa. Lá em 1 Timóteo, capítulo 3, no versículo 16, diz que Deus foi manifestado em corpo. Esse Deus manifestado em corpo foi Jesus Cristo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, que foram testemunhas, né, da crucificação também, pregado entre as nações, porque o ministério de Jesus veio o quê? Exatamente para implantar a igreja através dos seus apóstolos, do ministério apostólico, e através do apóstolo Paulo o evangelho foi pregado, né, já fora dos judeus, entre os gentios, e daquele momento em diante não parou mais, crido no mundo, recebido na glória. Essa frase, esse texto de 1 Timóteo 3,16, ela está sendo colocada num período imperativo, num termo imperativo. Naquele momento, quando foi colocado essa palavra, é como se já fosse uma coisa decretada, já tivesse acontecido, mas é um presente contínuo. Isso nunca mais parou, até agora, até nos dias de hoje, a gente está vendo que Jesus Cristo, sim, tem sido crido no mundo, e ele foi recebido na glória, e agora ele está na glória, e ele tem preparado morada para os seus santos. Então é uma afirmação, meus irmãos. Aqui nós não estamos falando de coisa de conto de carochinha, que a gente pensa que seria assim uma teoria ou outra, mas a Bíblia, em todo o seu transcorrer, a Bíblia, ela nos certifica que Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido na glória. Então a gente está falando aqui de algo chamado fé em um Deus vivo, que realmente veio a este mundo e fez um trabalho maravilhoso trazendo a promessa da salvação. E todo aquele que nele crê será salvo. Agora, se vocês vão lá no livro de Hebreus, capítulo 12, do início, Hebreus 12, começamos a ler até o versículo 28, é grande, mas essas são as advertências que Deus está trazendo, porque nós estamos nos aproximando do dia da ira do Senhor. Então, se a gente vai lá em Hebreus, capítulo 12, você vai ver como que Deus ele começa a nos advertir. Deus, ele disciplina os seus filhos. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos?
Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Porém, mais tarde, produz o fruto da justiça e de paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie antes seja curado. Então, esse texto aqui em Hebreus capítulo 12, fala que Deus ele nos disciplina, meus irmãos. E aí é o momento da gente fazer uma reflexão de como está sendo a nossa vida. Será que Deus tem disciplinado você? E se Deus tem disciplinado você, meu amado, minha amada, a Bíblia diz que nós não devemos desprezar a disciplina do Senhor, nós não temos que nos magoar com a sua repreensão, porque o Senhor, ele disciplina quem ama. E castiga sim, meus amados, todo aquele a quem aceita como filho. Então, para nós é um privilégio sermos disciplinados pelo nosso Pai, que é Deus, que está nos céus. Se você que está me escutando é pai ou mãe, você sabe o que eu estou falando. Quantas vezes a gente precisa disciplinar os nossos filhos? Eu ontem mesmo tive que disciplinar meu menino de 7 anos. E ele não ficou irado, ele não ficou revoltado, ele não ficou magoado comigo. Eu fui muito precisa na prática da disciplina que eu fiz a ele. Eu coloquei de castigo, eu expliquei para ele o porquê que ele estava de castigo. E ele em momento nenhum se rebelou contra mim. Então a pergunta que Deus deixa é essa: se o pai disciplina o filho e o filho não se rebela contra o pai porque é filho legítimo, poderemos nós então nos rebelar contra Deus, que é o nosso pai, o pai dos nossos espíritos? E aqui continua. Aqui Deus agora ele passa para falar contra aqueles que ainda assim, diante desse texto, rejeitam a Deus. Rejeitam a disciplina de Deus. O título se intitula Advertência contra a rejeição de Deus. Então significa que Deus ele pode rejeitar o homem. Aleluia. E aqui fala: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, ou então separados. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Prestemos atenção, meus irmãos. A Bíblia fala que sem santidade ninguém verá o Senhor. Não existe preferência diante dos olhos de Deus. Se você não se santifica, se você não se separa, se você não morre para este mundo, para os pecados e para as provações, as tentações deste mundo, você não vai ver o Senhor. O arrebatamento se está aproximando em modo muito forte. E se você não está se santificando, você pode ter certeza que você não verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. É nós que nos excluímos da graça de Deus. Somos nós que nos afastamos de Deus. Somos nós que negamos o trabalho que Deus está fazendo nas nossas vidas. Que nenhuma raiz de amargura, aí ele começa a falar de modo bem específico os problemas. Então, se você que está me ouvindo falar, mas então o que é que está errado na minha vida? Agora Deus ele começa a explicar, porque Deus ele é muito preciso e profundo no seu modo de agir. Que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Que não haja nenhum imoral ou profano, como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Vocês não chegaram ao monte que se podia tocar e que estava em chamas.
nem as trevas, a escuridão, nem a tempestade, ao soar da trombeta e ao som das palavras tais, que os ouvintes rogaram que nada mais lhes fosse dito, pois não podiam suportar o que lhes estava sendo ordenado. Isso aqui foi quando Moisés recebeu os mandamentos e o povo não suportou a santidade de Deus. Então eles clamaram que Moisés ouvisse os mandamentos de Deus e depois passassem para eles, porque tamanho era o temor diante da santidade daquele Deus, né, do santo, no monte, que Deus passou os 10 mandamentos para Moisés. Até um animal, se tocar no monte, deve ser apedrejado. O espetáculo era tão terrível que até Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. Mas vocês chegaram ao monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião. Aqui o homem, ele é chamado de anjo, igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos e aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Cuidado, não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusam a ouvir aquele que os advertia aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus? Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei, não apenas a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Então aqui está falando, meus irmãos, que nós aqui nesse momento, nós não chegamos ao monte que se podia tocar e que estava em chamas, no caso de Moisés, né? Nós também não nos chegamos à escuridão nem à tempestade, ao soar da trombeta e ao som das palavras tais, que os ouvintes rogaram que nada mais lhes fosse dito, pois não podiam suportar. A gente não esteve ali naquele período quando Moisés recebeu os 10 mandamentos. Nós não tivemos na época de Esaú, quando ele negou um prato de lentilha, mas a Bíblia fala que nós estamos diante de Deus assim mesmo, porque nós nos chegamos diante de Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança. Nós chegamos adiante de Deus com as nossas vidas através de Jesus. E aqui a palavra de Deus, ela nos compara no mesmo nível daqueles que estavam ali no monte, né? No Monte Sinai, quando Moisés recebeu os mandamentos. Tamanha é a santidade de Deus. A mesma santidade que estava ali naquele monte, ela está também hoje no mundo espiritual. Nós temos o Espírito Santo no nosso coração e a Bíblia diz que nós temos que ter muito cuidado. Nós não podemos rejeitar aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, isso aí estão falando dos povos passados, quanto mais a nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Porque Deus, meus irmãos, Ele tem nos advertido dos céus. Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei, não apenas a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado. Isto é, coisas criadas de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Deus, mais uma vez, meus irmãos, Ele promete julgar a terra e nós precisamos tomar cuidado. Nós precisamos tomar cuidado. E a prova de que Deus, Ele vai abalar essa terra uma outra vez também está lá no livro de Apocalipse, capítulo 6, do versículo 12 ao 17, que diz: o dia do Senhor,
Observei quando ele abriu o 6º selo. Houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra. Toda a lua se tornou vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. O céu foi se recolhendo como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os escravos e livres esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritaram às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está assentado no trono da ira e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Meus irmãos, aqui nós estamos vendo que vai acontecer um grande terremoto. Um grande terremoto. Os terremotos atuais que a gente tem visto, eles estão a 8 e 9 na escala Richter, como se fala a palavra. Por exemplo, aquele que causou a tsunami no Japão, se eu não me engano, ele estava entre 8 e 9 graus. Aquele da Indonésia, que causou aquela tsunami que devastou toda aquela costa. E a gente aqui está ouvindo falar de um grande terremoto. Uma vez eu ouvi falar num documentário que um terremoto que poderia abalar praticamente o mundo inteiro seria um terremoto na escala 12. Vocês podem pesquisar sobre isso na internet, sabe? E aqui Deus está falando desse grande terremoto. E olha só para vocês verem, quando acontece um terremoto, as consequências são tsunamis, as consequências são até mesmo vulcões que entram em erupção, porque a terra ela é espacada, né? De repente, dependendo do terremoto, pode explodir vulcões. E nesse caso, esse grande terremoto diz que o sol ficou escuro como tecido de crina negra. E diz que a lua se faz em sangue, se torna vermelha. Aqui, meus irmãos, não está se referindo ao eclipse do sol que a gente teve agora dia 20, e não está se referindo às 4 luas de sangue, mas está se referindo que a partir do momento que Deus ele começar a executar o seu dia de juízo, o sol ele vai ficar negro, porque o próprio céu será abalado. E nós aqui, quando a gente vê o efeito de um terremoto com causa de vulcões, né, em erupção, sobe a fumaça na atmosfera e automaticamente a atmosfera ela não vai ficar limpa mais. Automaticamente a lua vai ter um efeito vermelho. E aqui está dizendo que a lua tornou-se literalmente vermelha. Ela não só se fez em sangue antes do grande e temível dia do Senhor, mas no próprio grande e temível dia do Senhor vai ser um processo que não vai ter volta. A lua ficará vermelha. A Bíblia começa a descrever todas as pragas, as taças, as trombetas que vão ser derramadas na terra depois do arrebatamento, no período da grande tribulação. Não vai ter mais paz. A Bíblia fala que as estrelas vão cair do céu, as próprias estrelas cairão do céu. Então vai ser ao mesmo tempo terremoto, meteoro, tsunami e vários tipos de cataclisma, porque é um efeito em cadeia, uma coisa vai puxar a outra. E aí, se vocês vão comigo lá no livro de Isaías, capítulo 13, deixa eu ver se eu encontro aqui, Isaías, capítulo 13, do versículo 9 ao 13, olha só o que Deus está falando. Vejam, o dia do Senhor está perto, dia cruel e dia de ira e grande furor, dia de grande furor. Grande furor. Se você pega um ser humano muito revoltado, que passou uma situação na vida, imagina, por exemplo, um pai que teve a filha violentada, né, o amor da sua vida, aquele homem vira um animal, um grande furor. Ele quer matar, ele quer cortar em pedacinhos. Vocês veem, por exemplo, quando tem caso aí de estupradores, né, que a multidão lincha essa pessoa com grande furor. Agora projeta isso para o próprio Deus. O furor de Deus não é igual ao furor do homem. O homem, o máximo que ele pode fazer é pegar uma faca, é pegar uma espingarda, é planejar uma vingança cruel.
muita perversidade, o homem ele pode torturar, mas o homem fica limitado a isso, a jogar fogo no próximo. Mas aqui nós estamos falando do Deus criador dos céus e da terra, e da ira dele acumulada diante de tanta maldade, tanto pecado aspergido pelo mundo afora. Veja, o dia do Senhor está perto, dia cruel, de ira e grande furor, para devastar a terra e destruir os seus pecadores. Fim dos tempos, as estrelas do céu e as suas constelações não mostrarão a sua luz. O sol nascente escurecerá e a lua não fará brilhar a sua luz. Castigarei o mundo, está lá em Isaías, Velho Testamento, mas não está sendo falado para o povo judeu. Aqui Deus está falando para o mundo por causa da sua maldade, os ímpios pela sua iniquidade. Darei fim à arrogância dos altivos e humilharei o orgulho dos cruéis. Tornarei o homem mais escasso do que o ouro puro. Meus irmãos, a ira, o dia da ira de Deus, quando esses juízos caírem sobre a terra, esses 7 bilhões de habitantes que nós vivemos agora, né, no mundo atual, vão se tornar mais escassos do que o próprio ouro puro, mais raro do que o ouro de Ofir. Por isso farei o céu tremer e a terra se moverá do seu lugar diante da ira do Senhor dos Exércitos, no dia do furor da sua ira. Como a gazela perseguida, como a ovelha que ninguém recolhe, cada um voltará para o seu povo, cada um fugirá para a sua terra. Todo o que for capturado será traspassado, todos os que forem apanhados cairão à espada, seus bebês serão despedaçados diante dos seus olhos, suas casas serão saqueadas e as suas mulheres violentadas, e por aí vai. Isaías capítulo 13. E aí você vai ver, meus irmãos, em Jeremias, que é o último texto que Deus está trazendo para nós hoje de manhã, Jeremias capítulo 5, Deus, ele deixa um alerta aos corações obstinados. Nós começamos lá em 1 Timóteo 3,16, onde se declara a manifestação do próprio Deus através de Jesus Cristo, que veio à terra e cumpriu a sua missão, cumpriu a sua tarefa. Depois a gente vemos lá em Hebreus, quando Deus ele fala que ele castiga, que ele pune os seus filhos, e ele também adverte para que nós não percamos o cuidado de Deus, o zelo de Deus, para que Deus não nos rejeite. Depois a gente vê o dia do Senhor, porque já ainda lá em Hebreus, sempre até o versículo 28 do capítulo 12, Deus ele fala que ele vai destruir essa terra uma outra vez, que todas as coisas que são perecíveis vão acabar. E aí Deus começa a falar conosco em Apocalipse capítulo 6, do versículo 12 ao 17, de como será o dia da sua ira. Isaías também foi confirmando o que foi dito lá em Apocalipse. E agora, para concluir essa mensagem, Jeremias capítulo 5, do versículo 20 ao 25, é um alerta de Deus aos corações obstinados. E eu vou ler com vocês. Olha o que Deus ele fala, porque a gente tem muita mania, coloca a gente, porque quantas vezes nós mesmos colocamos a culpa dos nossos problemas, dos nossos sofrimentos, das nossas desgraças em Deus. Quantas vezes as pessoas falam, o mundo está sofrendo, crianças estão morrendo e etc, porque Deus não faz nada. Só que a Bíblia está falando aqui como é que as coisas são realmente. E só não entende quem não quer, só não percebe quem não ouve a palavra de Deus que diz, eis que o meu povo está perecendo porque lhes falta conhecimento. Jeremias capítulo 5, do 20 ao 25, eu vou ler para encerrar esse trabalho. Anuncie isto à comunidade de Jacó e proclamem-na em Judá. Aqui em Jeremias está sendo anunciado para a comunidade de Jacó e proclamado em Judá. Nós, meus irmãos, pela fé, nós somos enxertados na figueira através de Judá. Jesus, ele é o leão da tribo de Judá. Então, quando Deus ele fala
As tribos de Jacó, a comunidade de Jacó, são as 12 tribos de Israel, são os judeus. Dali vão sair os 144 mil, né? Dali saem as promessas do povo que vai ser resgatado, né? Do remanescente de Israel, que vai ser salvo no dia da batalha do grande, né? Armagedon. Mas aqui Deus também deixa: e proclamem-no em Judá. E nós somos filhos adotivos de Judá, através de Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. Jesus Cristo, ele é descendente do rei Davi, que foi o rei de Judá. Então a gente tem que prestar atenção. Às vezes o Velho Testamento, as pessoas elas pensam que é só para judeu, mas não é não, isso é para nós também. Nós fomos enxertados na videira ou na figueira, desculpa aqui o erro das árvores, a figueira. Nós somos ramos enxertados, nós somos filhos adotivos, mas nós passamos a fazer parte da família de Deus através de Jesus Cristo, que morreu na cruz, e lá em 1 Timóteo foi declarado isso, tá? Então Deus, ele não está anunciando isto só para judeu ali em Jeremias, mas também para a igreja, também para o povo dos gentios que recebeu o evangelho no seu coração. Ouçam isto vocês, povo tolo e insensato. Tolo é aquele que não pensa no que faz, né? Ele faz estupidagem e ele vai passando por cima de tudo. E insensato são pessoas que não pensam antes de fazer as coisas, que têm olhos, mas não veem, que têm ouvidos, mas não ouvem. Acaso vocês não me temem? Olha o que Deus está falando aqui conosco. Pergunta o Senhor: não tremem diante da minha presença? Porque fui eu que fiz da areia um limite para o mar, um decreto eterno que ele não pode ultrapassar. A areia, no caso, né? O mar não pode ultrapassar. Que potência! As ondas podem quebrar, mas não podem prevalecer. Podem bramir, mas não podem ultrapassá-lo. Mas este povo tem coração obstinado e rebelde. Eles se afastaram e foram embora. Não dizem no seu íntimo: temamos o Senhor, o nosso Deus, aquele que dá as chuvas do outono e da primavera no tempo certo, e nos assegura as semanas certas das colheitas. Porém, os pecados de vocês têm afastado essas coisas, as têm privado desses bens. Há ímpios no meio do meu povo, homens que ficam à espreita como num esconderijo de caçadores de pássaros. Preparam armadilhas para capturar gente. Suas casas estão cheias de engano, como gaiolas cheias de pássaro, e assim eles se tornaram poderosos e ricos. Estão gordos e bem alimentados. Não há limites para as suas obras más. Não se empenham pela causa do órfão, nem defendem o direito do pobre. Não devo eu castigá-los? Pergunta o Senhor. Não devo eu vingar-me de uma nação como essa? Uma coisa espantosa e horrível acontece nessa terra. Os profetas profetizam mentiras. Os sacerdotes governam por sua própria autoridade. E o meu povo gosta destas coisas. Mas o que vocês farão quando tudo isso chegar ao fim? E aqui, meus irmãos, eu não fui até o versículo 25, mas sim até o 31. E se você vai passeando pela Bíblia, se você vai pesquisando, lendo daqui, lendo dali, é o que você mais vai encontrar. Deus colocando as coisas como elas realmente são. Então, meus amados, a gente tem que tomar cuidado. Nós estamos vivendo dias maus. Nós estamos vivendo dias maus. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso está lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10 e 11. Aleluia, meus irmãos. Aleluia, meus irmãos. Aleluia, meus irmãos. Que o Senhor possa estar trabalhando na nossa vida no dia de hoje. Sabe, meus irmãos, ali se vocês lerem o capítulo 3 de 2 Pedro, eu não vou ler não, mas lá está falando exatamente do dia do Senhor,
mais uma parte nas escrituras confirmando que esse dia mau ele vai chegar. Eu poderia ler todo o livro de 2 Pedro com vocês, porque é realmente algo muito forte, algo muito profundo. Fala dos falsos mestres, e a gente está vendo a apostasia no meio do povo, né? Os falsos profetas que têm profetizado riqueza, que têm profetizado prosperidade. Talvez você está dentro de uma igreja que o seu pastor não prega ao arrebatamento, o dia do Senhor, a vinda de Jesus. E pelos sinais que a natureza, pelos sinais que a gente está vendo ao nosso redor, meus irmãos, é tempo de se colocar de luto. Não é mais tempo de subir na igreja e saltar no louvor gospel das bandas famosas. Mas é como aconteceu ali na cidade de Nínive, quando Jonas entrou e anunciou que daqui a 40 dias Deus destruiria, traria juízo sobre a cidade de Nínive. O governador de Nínive e o povo se arrependeu, se vestiram de pano de saco e se arrependeram. Nós lemos aqui nos textos de hoje que Deus ele manda que nós tenhamos temor a Ele. Está lá em Hebreus. Ele diz que nós não vimos o dia do Monte Sião, lá, Monte Sinai, não, Sinai, né? Quando Deus trouxe os 10 mandamentos para Moisés. Mas diz que até os animais, meus irmãos, se tocassem aquele terreno santo, eram fulminados, eram mortos. Porque nós temos que levar em consideração, meus amados, que nós servimos a um Deus santo. Nós vivemos diante de um Deus santo. Se nós houvéssemos um ídolo, se nós fôssemos seguidores de Buda, de Maomé ou de qualquer outro tipo de Deus, não era um Deus santo, não era um Deus separado, não era um Deus que havia feito todas as coisas. Eu não sou uma pessoa que conhece muito a literatura dos budistas, mas uma coisa eu creio, que se você vai ler toda a literatura de Buda e tudo que veio de Buda, você não vai ver que Buda criou os céus e criou a terra. Você lá não vai encontrar que Buda ele criou o mar e colocou limite para ele. Você não vai ver que Buda criou o sol ou criou a lua e as estrelas. Se você é católico e você é devoto a algum santo, você vai ver que esse santo ele já nasceu no mundo criado. Então esse santo ele não pode ser mais do que o Deus que criou todas as coisas. Porque o santo, seja ele qual for, por mais que você creia que ele fez milagres nessa terra, ele nasceu de um ventre pecador. Ele veio no mundo em pecado, porque lá em Gênesis diz que todos foram nascidos do pecado. Todos nós nascemos na maldição da morte. Tanto é que os santos morreram. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Se algum santo da Igreja Católica fosse capaz de poder fazer realmente algo pela sua vida, ele não teria sido morto, ele não teria morrido, porque a morte só pode atingir o pecador. Jesus se fez pecador por nós, mas a Bíblia diz que ele foi o primogênito que ressuscitou dentre os mortos. A Bíblia diz que se você for na sepultura de Jesus, você não vai encontrar nada. Mas se você for na sepultura de qualquer santo da Igreja Católica, você vai ver os restos mortais. Então significa, meu amado, minha amada, que o único que pode por nós todas as coisas é Jesus Cristo. Ele foi o próprio Deus manifestado em corpo, justificado sim, aleluia, no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido na glória. Não tem Maria na glória como santa, como intercessora dos homens, mãe de Deus, como é afirmado pelos seguidores do catolicismo, que dizem que Maria é mãe de Deus. Deus ele não tem mãe. A Bíblia diz que Deus ele é o único, ele foi o princípio, ele é o princípio, o último, o alfa e o ômega, que ele existe desde a eternidade em eternidade. A Bíblia diz que o Deus ele criou todas as coisas. Maria, ela veio nascida de homem nessa terra. Ela é descendente, aleluia, através de José, o seu marido, da tribo de Judá, de Davi. Maria, ela foi recebida por José e ele era descendente de Davi. Meus irmãos, se a gente não lê a Bíblia, se a gente não aprende o que Deus está falando, a nossa vida vai cair nas trevas.
vai cair na ira do Senhor. Nós temos que ter cuidado com aquilo que a gente crê, com aquilo que a gente segue, com aquilo que a gente serve. A gente precisa ter muita atenção, porque, meus irmãos, Deus ele está anunciando a sua ira desde o princípio. Deus ele anunciou a salvação desde o princípio. Deus ele anunciou a queda do homem desde o princípio. Deus ele anunciou que providenciaria o seu cordeiro para limpar o mundo, limpar o pecado dos homens desde o princípio. Mas ele tem anunciado também o dia da sua ira. Você viu lá em Isaías e Jeremias, Ezequiel, Daniel, tudo foi revelado, tudo desde o início. E cabe a nós, meus irmãos, escolhermos o que eu quero fazer da minha vida. Ah, mas eu não sabia o que era esse azeite que está falando lá no livro de Mateus, capítulo 25. Meu irmão, Deus ele falou exatamente o que é. Se você quiser, tome nota, Hebreus, capítulo 12 até o 28. Se você quiser entender mais ainda, leia toda a carta de 2 Pedro. É pequenininha. Leia. Eu gostaria de lê-la com vocês, mas não tem muito tempo para ler. Mas leia, são 3 capítulos. E ali vocês vão ver um resumo muito profundo de tudo que está acontecendo e de como Deus ele vai tomar providência com relação a tudo isso. A carta de 2 Pedro, ela fala a certeza de nossa vocação e eleição. Então, se você acha que você não é salvo, se você quer ter certeza que você é salvo, leia 2 Pedro capítulo 1. A glória de Cristo e a firmeza das Escrituras. Se você duvida que a Bíblia é inspirada por Deus e ela tem sido preservada pelo Espírito Santo de séculos a séculos até os dias atuais, são 2000 anos que o Espírito Santo tem zelado pela palavra de Deus. E é Ele quem tem nos convencido de todas as coisas. Ali você vai ver depois, capítulo 2 de 2 Pedro, os falsos mestres e a sua destruição. Se você está dentro de uma igreja apóstata, você lê 2 Pedro, capítulo 2, e você vai entender exatamente tudo que está predestinado a acontecer a esses falsos mestres e como eles agem. E ali no capítulo 3, você vai ver o dia do Senhor. Aqui está falando da ira, aqui está falando da vingança, aqui está falando da justiça de Deus executada nesta terra. E aí, tudo que eu falei aqui hoje, você vai entender de um modo muito profundo, muito correto, muito certo. E assim, meus irmãos, essa palavra de hoje, ela se refere à ira de Deus, que ela já está determinada nesse mundo. O mundo jaz no maligno, o mundo jaz no pecado. Não tem tempo mais para continuar pecando, não tem tempo mais para brincar de ser crente. E quando eu falo brincar de ser crente, não é porque você vai numa igreja evangélica, mas é porque você é praticante do evangelho. E o evangelho, ele é a Bíblia. Se você é uma pessoa que crê na palavra de Deus, na Bíblia, você não pode brincar com as escrituras. Você não pode achar que vai passar batido, que não tem nada a ver, que pode enrolar. A Bíblia diz que sem santidade você não verá a Deus. Então, que o Senhor Deus possa estar trazendo na nossa vida, incluindo a minha, esse temor, esse tremor, essa santidade, consciência constante, contínua e profunda das coisas que Ele tem para nós. E assim, meus irmãos, essa é a palavra que Deus tinha para nós hoje. E eu encerro com essa oração, pedindo a Deus em nome de Jesus, Senhor. Meu amado, meu querido, meu santo, hoje é dia 25 de março, que o Senhor possa estar trazendo nos nossos corações, meu Deus, a força, a perseverança, a consciência, o juízo dentro de nós mesmos, para que nós possamos julgar quais têm sido os nossos caminhos, os nossos passos, as nossas intenções, ó meu Deus. Sonda, meu Deus, como dizia Davi, sonda, meu Deus, e vê se há em mim algum caminho mau, porque nós precisamos, ó meu Deus, atingir
a perfeita estatura de Cristo. Que o Senhor possa estar cuidando de nós, zelando por nós. Pode parecer que uma manhã como essa, que nós passamos aqui mais uma vez, refletindo nas coisas do Senhor, não vale a nada. Às vezes parecem só palavras colocadas na internet, mas eu tenho certeza, meu Deus, que o Senhor é testemunha da intenção do coração de cada um que está aqui presente. E eu sei, meu Deus, meu Espírito Santo, que através dessas palavras, almas poderão se arrepender, pessoas poderão entender exatamente o ponto em que se encontram nesse momento na vida delas para contigo, e elas poderão se colocar em ordem, porque é tempo de limpar a casa, é tempo de preparar a bagagem para subir para o céu. A Bíblia diz que nós não temos que juntar tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrompem, consomem, corroem, mas nós temos que juntar tesouros nos céus. E esse óleo ao qual se refere as virgens prudentes no capítulo 25 de Mateus é exatamente esse tesouro. É o tesouro da santidade, é o tesouro do temor, é o tesouro do respeito, é o tesouro do perdão, é o tesouro da obediência à oração todos os dias, é o tesouro da obediência à leitura das Escrituras, guardando no nosso coração o teu mandamento, meu amado. É a santidade, é a intimidade, é o tesouro de buscar todos os dias a tua face, é o tesouro de conhecer o Senhor, porque quanto mais a gente conhece o Senhor, meu amado, mais a gente te ama, mais a gente te respeita, mais a gente te deseja e te teme. Não tem como temer aquilo que não conhecemos, não tem como obedecer às coisas que não nos foram reveladas, não tem como proceder se nós não sabemos quais são os passos a seguir. Mas o Senhor tem nos dado fartamente nesses dias, abundantemente nesses dias, a correção, a instrução, a sabedoria, a palavra justa, o justo juízo no nosso coração. A tua palavra diz que nós temos que julgar a nós mesmos. A tua palavra diz que nós temos que pedir ao Senhor que sonde os nossos corações. A tua palavra diz que nós temos que examinar a nós mesmos, porque assim a gente pode entender aonde está errado, o que está faltando, o que está falhando, o que precisa ser consertado. E ainda nós estamos, ó amado e ó querido Deus, no tempo da graça. Nós ainda estamos, ó Deus, na condição, na oportunidade, na chance de consertar as coisas que precisam ser consertadas. Deus, em nome de Jesus, eu te peço para terminar esse momento maravilhoso, que o Senhor venha levantar aquele que está caído, que o Senhor venha dar força para o abatido, que o Senhor venha, meu Deus, irrigar o espírito de cada um de nós com a tua força, com a tua graça, com a tua glória, com a tua alegria, com a tua intrepidez, Senhor, que encha-nos, ó meu Pai, de santidade, de humildade, Pai, que nós possamos haver um coração aberto para o Senhor, não só no dia de hoje, mas todos os dias da nossa vida, que nós possamos caminhar nessa terra, Pai, com passos firmes, assim como Jesus, que em nenhum momento foi covarde, que em nenhum momento negou o Senhor e a tua vontade, sempre te honrou, te obedeceu e te amou de todo o coração e nos ensinou que é assim que nós temos que proceder. O primogênito de muitos filhos nos ensinou exatamente o caminho que nós temos que seguir. Por isso é no nome santo de Jesus que eu, Ana Paula, peço nessa manhã que nós venhamos a ser moldados conforme a estatura de Cristo. E assim, meus irmãos, eu abençoo a cada um de vocês, que essas palavras que foram ditas no dia de hoje possam ser cravadas na pedra dos vossos corações. Que o sangue de Jesus possa ser a tinta que hoje vai se revelar na alma de cada um de vocês com essas sagradas escrituras. E que o Senhor possa despertar no coração de vocês uma insaciável vontade de ler a palavra, de aprender com Ele. Como eu disse ontem, eu repito hoje, que esses momentos de orações que a gente tem passado nos dias do mês de março venham ser só a primeira espinta, o primeiro empurrão para a continuidade do resto do dia em meditação, em consagração com Deus. Porque a Bíblia diz que nós temos que orar sem cessar, que a nossa vida venha a ser uma oração constante todos os dias no altar do Senhor. E assim, meus irmãos, eu abençoo a vida de cada um de vocês, que o Senhor Deus os possa abençoar. Amém, amém e amém. Aleluia, glória a Deus, Senhor. Obrigado por esse momento. Foi realmente uma coisa tremenda. Amém.